Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Priscila e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim relatar como que foi o meu parto. Vamos lá? Então, a Alana nasceu com 40 semanas mais 3 dias, né? A data prevista para o parto era no dia 26 de julho. Então, quando a gente fecha as 40 semanas, geralmente, né, o teu obstetra te manda fazer o MAP, né? E o que que é o MAP? Você vai no hospital, né? E aí eles colocam um aparelhinho na sua barriga, né? Um em cima, assim, né, da barriga, que ele mede as contrações, e um embaixo para escutar o coração do bebê. E aí você recebe um aparelhinho para ir apertando, né? Um botãozinho para ir apertando, para você, toda vez que o bebê mexe, você aperta aquele botão. E aí você fica ali deitada, né? Esperando meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, para ver se tá tudo bem, né? Se tá tudo certo com o bebê, como é que tá as tuas contrações. E se tiver tudo certo, se tiver tudo ok, tudo beleza, eles te mandam para casa e aí eles vão avaliando, né? Para você ir retornando, às vezes de dois em 2 dias, 3 em 3 dias, até fechar as 41 semanas. Aqui na minha cidade é até 41 semanas, né? Eu não sabia, né, que era até 41, tanto que quando eu fiz o diário de gravidez, eu disse que ela poderia ir até 42 semanas, né? Mas depois, numa das minhas consultas, a minha obstetra disse que não, que hoje em dia é até 41 semanas só. Se o bebê não nasce até 41, eles fazem a indução do parto daí, né? Então, ela passou, né, do prazo, vamos dizer assim, mas estava tudo bem, estava tudo certo, né? Eu fui e fiz o MAP, né? E tava tudo bem, tudo certo. E eu tinha as contrações, enfim, né? Mas nada que evoluísse, né? Eu já tava sentindo contração de treinamento desde das 37 semanas, né? Desde que eu fechei, né, os 9 meses. Porém, elas não progrediam, elas não ficavam mais intensas, né? Elas seguiam o mesmo ritmo. Então, não era um trabalho de parto ativo ainda. Bom, na quarta-feira, no dia 28 de julho, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, assim, eu tava me sentindo diferente, né, dos outros dias. Até cheguei a falar, né, pro meu marido que, hoje seria um bom dia pra ela nascer, né. Ah, Aí ele, será que, né, tu acha que será que é hoje? Eu disse, não sei, vamos ver. Mas eu passei o dia inteiro assim, né, meio atirado no sofá, não queria fazer muita coisa, tava com bastante dor, assim, toda vez que eu levantava, eu sentia uma pressão embaixo, né, na vagina, uma pressão muito forte, assim, né. Então eu passei praticamente o dia sentada porque eu tava com muita dor, né, com muita dor. E aí era umas 5 horas da tarde, eu acho, né? Minha mãe me mandou mensagem e disse: mana, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu disse que sim, que a gente tava tudo certo, né? Que eu tava meio dolorida, mas que tava tudo bem, né? E aí ela disse: eu e o pai, então vamos aí, né? Então os meus pais vieram aqui na quarta-feira à noite, né? Vieram e jantaram conosco, eu fiz janta, enfim. E aí depois eles foram embora por volta de 10h30, 11 horas da noite. E aí eu lembro que eu tava deixando a casa mais ou menos organizada, tentava não deixar muita roupa acumulada. E aí naquele dia eu olhei a louça lá na pia e disse: amanhã eu te lavo. Hoje eu não vou lavar não, tô muito cansada. E aí tomei meu banho e fui dormir. Por volta, né, das 3 horas da manhã, então de quinta-feira, né, de quarta para quinta-feira, eu acordei, né, pra ir ao banheiro, né? Eu acordava muitas vezes, né, durante a noite pra fazer xixi, né? O que é comum no final da gestação. E aí eu tava com uma cólica bem forte, assim, né? Uma cólica intensa. E aí, né, acordei, ia levantar então pra ir ao banheiro, e aí eu senti como se tivesse uma aguinha saindo. E eu, opa, tem alguma coisa estranha, né? Será que eu tô fazendo xixi nas calças? Não é possível. Aí eu me levantei e aí senti escorrer aquele líquido novamente, né? Um líquido que a gente não tem controle. E eu, ai, 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 né? Dei uma gemida assim, né? E dei mais um passo, né, para ir pro banheiro e aí desceu de vez aquele líquido assim, né? Então era minha bolsa rompendo. E aí nisso o marido já levantou: O que foi? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu disse: Calma, a minha bolsa acabou de estourar.
Daí ele todo nervoso levantou correndo. Eu vou acordar o Cadu. Eu disse, não, amor, não é pra acordar o Cadu agora. O Cadu nem precisa ser acordado, né? Ele pode ir dormindo. Porque daí a gente ia levar ele pra casa dos meus pais, né? Porque o Ayla ia ficar comigo lá no hospital. Eu disse, não, o Cadu nem precisa ser acordado. Ele pode ir dormindo dentro do carro, né? Não tem necessidade de acordar ele. Eu disse, e eu preciso me trocar, eu preciso ir ao banheiro, preciso me vestir, você precisa se arrumar, a gente tem que arrumar as coisas dentro do carro, né? Tinha algumas coisinhas ainda que eu tinha que colocar na mala, né? Eu já tinha deixado um bilhete em cima, né? Como escova de dentes, escova de cabelo, né? Minha maquiagem, que era uma coisa, né, que eu usava sempre durante o dia, assim, né? No dia a dia, então não tinha como deixar na mala antes. E aí, então, eu disse, não, né, vamos organizar as coisas e o Cadu por último, né, ele nem precisa ser acordado. E aí nós, né, ele todo nervoso, procurando as coisas, catando as coisas, e eu fui ao banheiro, fiz xixi, então, eu tava com vontade, me troquei daí, né, e coloquei um absorvente porque tava escorrendo bastante líquido, assim, né. E aí, então, eu lembrei de perguntar o horário. Disse, amor, que hora é, né? Era mais ou menos umas 13h05 da manhã. Então, minha bolsa rompeu por volta das 3 da manhã. E aí, nós fomos pro hospital, né? E, na verdade, fomos levar o Cadu primeiro na casa dos meus pais, né? E os meus pais moram na mesma cidade, porém, num bairro diferente. Nós fomos levar ele até lá. E aí, então, chegando lá, né, a gente deixou ele lá. E conforme a gente foi indo, no caminho, assim, eu fui sentindo as contrações se intensificarem. Elas estavam super tranquilas, assim, toleráveis, né, suportáveis. Porém, eu conseguia sentir ela já, né, conseguia sentir quando elas iniciavam, né, que elas subiam, né, dava aquele pico de dor um pouquinho mais intensa. E aí, quando elas iam embora, né, eu tava conseguindo cronometrar daí no telefone, né? Eu baixei um aplicativo que controlava, né, as contrações, mas eu sabia que ela ia vir naquele dia, né? Não tinha escapatória, porque a bolsa estava rompida. E aí então chegamos ao hospital e aí o Aylan não, eu ganhei ela no hospital público, né? Apesar de eu ter plano de saúde, carência de plano, né? Carência de plano é um saco, mas aí não cobria, né, o parto. Então, eu ganhei ela no hospital público, o que também não tem problema, né? Fomos super bem atendidos lá. Chegamos no hospital, então, e aí eu tive que subir sozinha, né, pro CO, né, pro centro obstétrico, e o Aylan não pôde subir comigo, ele tinha que ficar lá embaixo na recepção. E ele acabou ficando no carro, então, né, pra ficar descansando. Eu, né, estava com o telefone o tempo todo, então eu estava sempre em contato com ele, assim, né, toda vez que acontecia alguma coisa diferente, eu contatava ele. Aí, então, cheguei lá no centro obstétrico, eles demoraram um pouquinho, né, até me chamarem, né, pra fazer a triagem. Cheguei lá na triagem então e disse: Ah, a bolsa está rompida, né? Estou de 40 semanas mais 3 dias e hoje ela nasce, né? De hoje não passa. E aí cheguei e estava com 3 dedos de dilatação. E aí já fizeram a internação, né? Já me mandaram pra sala de pré-parto. E lá eu fiquei, né? Eles botaram um acesso no braço e lá eu fiquei sentindo então as contrações, né? E elas foram se intensificando, apesar de elas estarem bem toleráveis ainda, né? Mas elas foram se intensificando e se intensificando. E eu sempre, né, conversando com ele, né? Elas me deixavam levantar da cama, né? Eu lembro que na gravidez, quando eu ganhei o Cadu, né? Elas não me deixavam levantar da cama. Eu já tava com 5 dedos, então elas não me deixavam mais levantar, né? Eu ficava deitada o tempo todo. Da Lana não, né? Elas me deixavam levantar, eu, né, fiquei de pé um bom tempo, assim, né, mexendo o quadril, né, pra ela ir encaixando, enfim. E eu conseguia, né, fazer isso, conseguia ficar de pé ainda. E assim se seguiu, né, do momento que eu cheguei no hospital, porque daí, nesses momentos, eu não lembro exatamente os horários, né. Porém, às 9 horas da manhã, o obstetra, né, veio me avaliar porque eu já tava, né, já tinha se passado 6 horas, então o obstetra veio para me avaliar novamente. E ele disse, ah, você ainda está com 3 dedos, Priscila. Ela deu, o quê? Como assim eu tô com 3 dedos? Não, pode voltar e checar isso aí de novo, porque não é possível que eu esteja com tanta dor, né? E só tá com 3 dedos de dilatação, né? Mentira. Pensei comigo, né, claro que eu não falei isso pro obstetra. E aí, então, ele disse que colocaria ocitocina. Na gravidez do Cadu, eu acho que eu não usei, né, ocitocina
se me colocaram na ocitocina, elas não me disseram, né? Eu estava com soro, né, na época, mas elas disseram que era somente soro, né? Não que era ocitocina. Então eu pensei assim, eu sei que tem mulheres que não gostam, né, dessas interferências, né, médicas às vezes, e porque não é natural do corpo, né? Mas eu pensei assim, o meu medo, né, de ter uma cesárea era muito maior do que ter a ocitocina no corpo e o parto evoluir, né? Porque daí eles colocam a ocitocina, né? É um sorinho, né, que eles falam. Eles colocam e aí o teu trabalho de parto, as tuas contrações começam a ritmar. Então elas começam a vir mais intensas e mais ritmadas, né? Mais certinhas, né? E pode colocar então, né? Porque o meu medo de ter uma cesárea era muito maior. Porque daí o Aylan, primeiro porque é uma cirurgia, né? E eu não gostaria de fazer uma cirurgia. E porque daí o Aylan não poderia assistir, né? O parto, então. Aqui na minha cidade não estão autorizando, né, ter acompanhantes quando é cesárea, somente no parto normal. E aí, então, eles colocaram a ocitocina por volta das 9 horas da manhã. Aí eu avisei o Aylan, né? Estão colocando a ocitocina e daqui um pouco provavelmente eu vou parar de te responder, porque ela começa, né, a intensificar as dores, né? Começa a intensificar as contrações e elas começam a vir mais ritmadas. E ele, então tu me liga, né? Quando for pra mim ir, você me liga. Eu, com certeza, né? Eu vou ligar sim. E aí, mas eu tava super bem, né? Então, ali conversando, as pessoas me perguntando como é que tava, e aí eu conseguia responder, né, o pessoal que tava curioso para saber como é que a gente tava. E aí, às 9h50, né, eu tenho registrado ali no telefone, às 9h50 eu mandei uma mensagem pro Aylan e disse, amor, eu tô desligando meu Wi-Fi porque as pessoas estão perguntando, né, seguidamente, assim, como que a gente tá, e eu tô com bastante dor, né, eu não consigo mais responder. Aí desliguei o Wi-Fi, né, e não respondi mais ninguém, né, me concentrei somente na dor, né, somente no meu trabalho de parto. Tava conseguindo fazer as respirações, né, respirar fundo quando a contração vinha, me concentrar, né, né, ter no pensamento assim, né, ela tá chegando, né, isso vai fazer, isso, né, é bom pra mim, porque significa que ela tá chegando, né, conforme as dores vinham. É difícil a gente, né, pensar positivo, né, porque você tá sentindo dor, né, e você quer que isso passe logo. Mas eu tentava, né, fazer a respiração certinha, né, puxar o ar certinho, né, me concentrar, não lutar, né, com a dor, né, não ficar com medo dela, né. Tava tentando fazer totalmente o contrário. Então, tava conseguindo me concentrar, tava conseguindo fazer as respirações e, né, conforme o tempo foi passando, as dores foram se intensificando cada vez mais, né. Então, das 10 horas da manhã, até umas 11 horas, mais ou menos, o meu trabalho de parto evoluiu pra caramba, né? Como eu falei antes, né? Eu não tenho exatamente os horários, né, para passar, né? Eu só sei a sequência dos fatos, né? Então, às 10 para as 10, né? Eu mandei mensagem para ele e disse que estava desligando o Wi-Fi porque eu estava com bastante dor e não conseguiria mais responder as pessoas. Desliguei e automaticamente já estava cansada, né? Porque eu não dormi muito bem, né? Não tinha dormido uma noite inteira, tinha acordado às 3 horas da manhã e não tinha mais conseguido dormir, né? Porque eu já cheguei no hospital com dores. Então, como é que a gente dorme com dor, né? A gente não consegue. Sem contar toda a adrenalina, né, que eu tava sentindo, porque ela tava chegando, né? Eu tava naquela expectativa de que ela tava vindo. E então eu não consegui dormir. Aí então, né, nesse processo assim, as dores começaram a se intensificar e foram se intensificando. E se intensificando, especificando. E aí lá pelas tantas, eu sei que eu gritei pra enfermeira e disse: "Eu não consigo mais não empurrar pra baixo". Dela: "Calma, Priscila, vou te avaliar, né?". Era uma enfermeira ou uma técnica, né? Não tenho certeza. Elas não podem fazer o toque, né? Mas aí ela me destapou, né? Pediu pra mim abrir minhas pernas e ela ia ver quando a contração vinha pra ver se o bebê já tava, né, coroando, né? Já tava na posição.
E aí, então, a contração veio e eu não empurrei, claro, né? E ela disse que não, né? Que o bebê não tava coroando ainda, que não tava na hora de eu empurrar, não. Eu disse, mas eu não consigo mais segurar. E aí, então, as dores, as contrações estavam vindo bem uma em cima da outra, assim, né? Então, eu disse, eu não consigo mais segurar, não dá mais. E ela disse, então eu vou chamar o obstetra só um pouquinho. Aí ela chamou o médico, então, né? E aí o médico demorou um pouquinho pra vir. Acho que eu tive mais umas 2 contrações. E em toda vez eu dizia pra ela, eu não consigo mais segurar, eu não consigo mais segurar, né? Não consigo não empurrar pra baixo, porque quando você tá lá no expulsivo quase, a sensação, a força, né, que você faz é de empurrar pra baixo, né? Força de cocô que eles falam. Você empurra pra baixo, você empurra pra baixo. E quando vem essa vontade, a gente não consegue segurar, né? E aí então eu disse que eu não tava mais conseguindo segurar. E o obstetra veio, né? E né, conversou comigo, disse que o bebê não tava coroando ainda, que não era pra mim empurrar, porque senão eu ia ficar com edemas, né? Que não era pra mim fazer força. E aí eu disse, mas eu não consigo mais segurar, né? Eu sinto que eu não consigo mais. E aí então ele fez o toque, e aí eu já estava com 8 dedos de dilatação. Então, das 9 horas, né, até umas 10 e pouco, entre 10 e 11, eu pulei, né, para 8 dedos de dilatação. Claro, né, tava com ocitocina, mas foi muito rápido. E aí eu disse, eu não consigo mais, e empurrei, né. Empurrei, e aí a gente sempre acaba, né, fazendo o número 2, né, no parto, né, na gravidez do Cadu eu fiz também, e nessa foi diferente, né, porque a força que tu faz é exatamente a mesma, né, então eu acabei, né, fazendo, e aí eu disse, né, e acabei falando, né, eu vou ter que empurrar, e elas disseram, pode empurrar, pode fazer força, né, não tem problema, não faz mal você fazer cocô, e aí então elas me limparam ali, tudo muito rápido, né, e aí o médico mandou então preparar a sala, né, de parto, porque eu estava quase, né, no expulsivo. E aí eu gritei, né, o bebê já tá nascendo? E aí elas disseram não, né, que ainda faltava um pouco. Eu disse, é que o meu marido tá lá embaixo, ele quer assistir o parto, eu preciso ligar pra ele. Aí elas disseram que então elas iam ligar pra recepção, né, pra ele ir subindo. Aí eu disse que ele não estava na recepção, que ele estava dentro do carro, mas que eu ligaria pra ele e ele iria pra recepção então. Aí eu liguei pra ele e eu só lembro de ter dito assim, amor, pega as bolsas e vai pra recepção que elas vão te chamar. Ela disse, tá vindo, tá nascendo. Eu disse, só pega as bolsas e vai pra recepção que elas vão te chamar. E desliguei o telefone. Porque, né, eu estava com muita dor. E aí, então, eu lembro, né, que eu fiz muito fiasco. Muito fiasco, assim, totalmente diferente da gravidez do Cadu, né? Onde eu quase não gritei. E nessa eu gritei bastante, né? Por conta da dor mesmo, né? Fiz fiasco mesmo, né? E não me envergonho, né, de dizer isso, porque faz parte, né? Você tá ali num momento muito intenso, né, da sua vida. E aí, então, eu fiz gritaria mesmo, gritei bastante, coisa que eu não fiz na gravidez, né, no parto do Cadu. E aí, então, elas disseram, então, né, que eu iria pra sala de parto e me mandaram levantar, né, da cama ali onde eu estava, né. Eu disse, eu não consigo levantar da cama, né. Aí elas, como assim você não consegue? Você consegue sim. Elas me deram a mão, né, e me guincharam, né, me içaram da cama, assim, né. Então, com a ajuda delas, eu consegui levantar e fui caminhando, né, até a sala de parto. É bem próximo essa sala de pré-parto e a sala de parto, né, no hospital onde eu estava. E aí, então, eu fui caminhando mesmo, né, subi lá na maca, né, coloquei minhas perninhas pra cima e o médico lá embaixo, né, conversando comigo, me explicando como que era, né, a força que eu tinha que fazer, explicou sobre a laceração, sobre a epísio. E em algum momento dessa explicação, o Ailan entrou, né, eu não vi quando que foi. E aí, então, ele me explicou a força, né, Priscila, quando você sentir a contração chegando, você respira bem fundo, né, segura o ar e empurra com força para baixo, né, faz força de cocô. Empurra, né, com força. E eu já sabia de tudo isso, né, por conta, né, do parto do Cadu, que foi o mesmo processo.
E aí ele me explicou sobre a laceração, que às vezes, né, dava um rasguinho e aí, né, depois eles suturavam, mas que também existia, né, o corte que eles faziam, né, a epísio, né, na gravidez do Cadu eu tomei epísio, né, na época eu nem sabia, né, que não podia, que era violência obstétrica, enfim, né, nem sabia, mas foi feito e foi tudo bem, né, deu tudo certo. E aí, nessa, então, né, eu tive uma pequena laceração, né? De primeiro grau, talvez, porque foram 7 pontinhos, né? 3 internos e 4 externos, ou vice-versa, né? Não me lembro agora qual que foi cada um, mas eu sei que foram 7 pontinhos. E aí, voltando então, né? Ele me explicou ali certinho, né, os puxos, os empurros que a gente tem que dar, e aí ele foi me explicando certinho como que é, né, os empurros, assim, né, e, e eu fui fazendo, né, aí então eu fiz o primeiro empurro, né, segurei firme, né, eu segurei o ar, né, puxei o ar com força e segurei, e empurrei, né, fiz a força, né, de empurrar. E aí ele disse muito bem, Priscila, é isso aí, tá fazendo muito bem, tá fazendo certo, é isso aí. E aí eu não tinha onde segurar, né, as minhas mãos, assim, né, eu tava com as pernas para cima, né, e eu não tinha onde me segurar, né, assim, para empurrar, né, fazer força. E aí o Eliel me ofereceu a mão, né? Aí eu segurei a mão dele e empurrei novamente, né? Veio mais uma conversa, eu empurrei novamente. E aí o médico falou: Ah, né? Tem uns ganchos, Priscila, do lado da cama que você consegue segurar e você consegue fazer, né, o empurro mais fácil. Aí eu então eu soltei a mão dele, segurei ali e aí foi uma maravilha, né? Tava bem certinho, né, pra mim segurar e né, me sentir firme assim, né, pra poder empurrar. E aí eu empurrei bem forte, né? E senti uma ardência muito, 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 muito forte, né, na vagina. Então, né, creio eu que ela já estava com a cabecinha ali, né, posicionada já. E aí ele disse que tava, né, que já tava vendo ela, que tava vendo os cabelinhos, né? Já tô vendo os cabelinhos pretos. E aí eu lembro que eu disse, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Ele consegue sim, né? Você tá fazendo muito bem, você tá fazendo certo, é isso aí. Ela já tá quase aqui. E aí ele tenta empurrar mais uma vez sem a contração, então. Porque daí eu tava com essa dor, né, dela já tá ali, né, na posição encaixada, e aí a contração não tava vindo, né? Ela demorou a próxima contração. Depois que ela encaixou, a próxima contração demorou um pouquinho para vir. E eu tentei empurrar, e aí não consegui, e aí veio mais uma, né? Eu consegui segurar o ar e dar mais um empurrão. E aí, creio eu, né, que a cabeça saiu. Depois que a cabeça sai, né, eles conseguem te auxiliar, né, conseguem te ajudar a desencaixar, então, o bebê, né, lá de dentro e te ajudam a sair. E aí, então, eu senti, assim, né, que ela saiu e aí nasceu, né? Nasceu, eu logo já ouvi o choro e ela já veio pro meu colo, né? Eles limparam, assim, um pouquinho o rosto, a pediatra veio, limpou o rostinho dela e aí ela já veio pro meu colo, com cordão umbilical e tudo ainda, né? Então eles fizeram o grampo, né? Colocaram o grampo, perguntaram pra ele se ele queria cortar, e ele veio todo nervoso, né? E cortou o cordão dela. E aí ela chorou um pouquinho e logo ela se acalmou, né? Ela não chorou muito, não. A gente foi conversando com ela e logo ela se acalmou. E aí, então, eu não quis dar, né, de mamar pra ela logo, né, que ela veio pro meu colo, porque eu tava numa posição desconfortável, né? Eu queria estar confortável, numa posição confortável, pra mim conseguir amamentar ela. E aí, então, o doutor falou, né, que tinha dado uma pequena laceração e que ele iria fazer os pontinhos, né? E que a laceração foi bem no meio, né? Bem no períneo ali, né? Bem no meio do períneo. E aí eu perguntei pra ele quantos pontinhos eram, né? Porque eu queria saber se tinha cortado demais, se tinha rasgado demais, e aí ele disse que não, né? Que era por volta, né, de 4 ou 3 pontinhos, né, internos e externos, né? 7 pontinhos que deu. E aí depois, durante esse processo todo, o Elio ficou ali conosco, né? A gente tirou algumas fotos e foi tudo bem, né? Foi tudo certo. Ela nasceu às 11h12 da manhã. Então, das 10 horas, né? Que foi mais ou menos o horário em que eu avisei ele que eu estava desligando o telefone porque as dores estavam se intensificando. Das 10 até as 11h12, né? Eu dilatei totalmente, né? O que precisava ser dilatado, que são
10 dedos, né? E na verdade deu até o momento ali em que ela nasceu, né? Então foram um pouquinho mais de 2 horas de dores, assim, né? Intensas. Porque depois que eles colocaram a ocitocina, as dores acabaram se intensificando bem mais, né? E aí então ela já nasceu, eles fizeram, né, o pontinho ali. E aí depois nós fomos pra sala de recuperação, tanto eu quanto ela, e aí ela, né, foi mamar. E ela pegou o peito assim, né, valendo, né? Foi muito como se ela já soubesse o que ela tinha que fazer, né? Segurou o peito ali, mamou bastante. Ela nasceu com uma manchinha, né, na mão, assim, na mãozinha direita. E a gente até achou que fosse uma manchinha, né? Foi uma das primeiras coisas que eu vi, assim, né, quando ela veio pro meu colo. Aquela manchinha, né, na mãozinha. Aí a gente até achou que fosse realmente uma manchinha de nascença, né? O Aylan tem uma manchinha parecida com a nossa, porém a dele é nas costas. Então a gente achou que fosse uma manchinha mesmo, né? Exatamente como a do papai. E aí no outro dia, quando a gente recebeu alta, a pediatra disse que não, que era uma manchinha de sucção, né? Porque provavelmente ela chupava aquela região ali na barriga. Então eu até brinquei, né, lá no Instagram, que acho que, né, a minha neurose pela amamentação acabou passando para ela dentro da barriga, né? Porque eu estudei tanto sobre a amamentação, tanto sobre pega correta, porque eu queria, né, muito poder amamentar, sabe? E até agora a gente tem conseguido, né? Os primeiros dias são bem intensos, né? Eu sei, são bem difíceis, mas agora a gente já tá bem, né? Já seguimos, né, muito bem com a amamentação. Eu lembro que eu fiz um post, né, dizendo sobre o agosto dourado, né, e aí eu contei que eu ainda estava aguardando os momentos prazerosos, né, da amamentação, e eles chegaram, né, finalmente chegou, né, um momento de prazer, né, já é muito bom, assim, né, essa troca que nós temos, né, eu e ela, né, e eu poder, né, eu saber que, né, eu sou alimento para ela, né, isso é muito bom, né. E é isso, pessoal, né? Esse é o meu relato de parto, né? Foi assim que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembra de curtir, de avaliar o vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de comentar bastante, né? Para engajar bastante o canal. E manda esse vídeo, né, para alguma mamãe, né, que você conhece, que tá passando, né, por esse momento, né, de parto, né, do processo de parto, que tá preocupada, enfim, né. Manda para ela, né, o relato para ela, né, saber que apesar de ser intenso e de alguns momentos serem um pouco difíceis, o processo é esse que faz parte, que é importante, né, a gente não lutar contra, né, a nossa contração, entender que ela vem forte mesmo, que ela é intensa, que é difícil, mas que é o processo do nosso corpo, que é natural do nosso corpo, né, que faz parte, que ela saiba, né, visualizar ela, visualizar a contração, que ela não chega chegando, né, ela não chega já, é sempre, né, constante, né, a dor é constante, não, ela começa fraquinha e aí ela sobe, né, daquele pico mais forte de dor e depois ela abaixa, que você consiga, né, ter essa visualização, né, esse visual, que você consiga, né, respirar, manter, né, a calma, não lutar contra, porque acaba que é pior, né, e que ela entenda que isso faz parte, né, que é o processo, né, do parto, ele é assim, e que é intenso mesmo, mas que né, o final é maravilhoso, certo? Um beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.